Boa tarde, gente boa, gente querida. Iniciamos mais um encontro dialógico. Hoje, para falarmos sobre espiritualidade e saúde mental. O que vem a ser espiritualidade? Espiritualidade está vinculada à religiosidade? A espiritualidade pode transcender as religiões? E sua relação com a saúde mental? Como a espiritualidade se interrelaciona com outras variáveis para contribuir com o equilíbrio, com a congruência, com a harmonia entre as dimensões constituintes do ser humano e da sociedade? Para responder a essa e outras questões, estou tendo a honra de receber mais uma vez aqui no nosso canal o querido doutor Zenon Lotufo Júnior. Doutor Zenon é pastor presbiteriano independente jubilado, especializado em terapia cognitiva e análise transacional, professor de cursos de formação em terapia cognitiva e espiritualidade na psicoterapia do Instituto, cursos de formação em terapia cognitiva e espiritualidade na psicoterapia do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é doutor em psicologia da religião pela PUC São Paulo. Seja bem-vindo, Zenon. Muito obrigado. Então, um prazer aí tê-lo novamente, né, aqui com a gente. É um prazer é meu e para tratar de um tema que é bastante importante do meu ponto de vista. Então vamos ver o que a gente pode discutir, apresentar aí para mexer com a cabeça das pessoas. Certamente estará aqui comigo, né, para ajudar, né, nessa responsabilidade de entrevistar o Zenon, um amigo, colega psicólogo, Daniel Mares. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. Imagina, Júlio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Zenon. É uma honra estar aqui com vocês. Estou como os que sonham aqui. Zenon era uma figura que eu usava como referencial em pesquisa na época de estudo na faculdade, e agora estamos aqui dividindo tela. Que honra, que honra. Muito obrigado por essa... Muito obrigado, ocasião. Daniel. É uma honra para mim também, é recíproco. Estar aqui com o Júlio, que está sempre apresentando coisa boa aí para o pessoal. Opa, que bom. Uma honra tê-los aí entre os contribuintes e participantes. Zenon, uma pergunta basilar para nós iniciarmos. O que é espiritualidade? Há uma essência comum às espiritualidades, às formas de expressão dessa dimensão do ser humano? Pois há muitas formas de se falar de espiritualidade, muitos conceitos diferentes, né? Cada autor parece que aborda de uma determinada forma. Agora, eu pretendo colocar a questão da espiritualidade em termos de uma dimensão do ser humano. Quem trata dessa forma é o Viktor Frankl, o criador da logoterapia, que eu acho que é muito feliz quando ele fala dessa questão de dimensão. E ele usa até uma forma gráfica de falar dessa questão da dimensão espiritual, porque ele diz o seguinte: você pode, com um objeto, mostrar que a projeção desse objeto, se você... vamos pegar aqui um objeto só para mostrar isso, né? Você imagina essa caixinha, se você olha por esse lado, você tem um retângulo, né? Uhum. Se você olha por esse lado, se aproxima mais de um quadrado. E você invertendo, se você pegasse assim, você teria uma figura diferente, né? Um quadrilátero, mas diferente. E ele mostra o seguinte: se isso fosse um cilindro, se fosse um cilindro, isto aqui fosse redondo, você ia ver um círculo. Então, diz o Frankl, quando você projeta a natureza humana, da mesma forma como pode projetar assim, um objeto,
você pode enxergar ele apenas como um ser biológico, né? Estudar e enxergar só as características biológicas, ou pode enxergar características sociais que permitem que a pessoa se desenvolva de determinada forma, ou fazem com que se desenvolva de certa forma. Mas você tem uma dimensão que comumente, principalmente em ambientes científicos mais restritos, não é levada em conta, que é essa dimensão espiritual. Mas é uma parte importante do ser humano sob vários aspectos. Para abreviar um pouco a coisa, o que me ocorre ao falar, ao pensar na importância dessa dimensão espiritual, é pensar nela como uma fonte dos valores mais importantes na vida da gente, que a gente poderia considerar, assim, usando uma expressão, os valores sagrados, né? Ao falar isso, eu estou acompanhando um autor que é um psiquiatra chamado Weigand, cujo livro é bem interessante, chama-se Fé, Evidências Científicas. E ele fala bastante dessa questão da espiritualidade, mais ou menos nessa linha que eu estou pensando como sendo uma característica observável dela, digamos assim, como essa fonte daquilo que a gente considera os valores essenciais nossos, né? E pertencentes a um aspecto muito profundo, muito íntimo de cada um de nós, né? De cada ser humano. Eu imagino, para a gente pensar um pouco nessa questão da fonte de valores, é o seguinte: se você pensar ou descrever a sua personalidade, né, cada pessoa pensar no que aquilo que caracteriza as pessoas, você pode tirar vários desses aspectos e a pessoa continua sendo ela mesma. Então eu penso, bom, eu sou brasileiro, podia me imaginar sendo chinês e sendo eu mesmo. Posso imaginar, em vez de ser do sexo masculino, ser do sexo feminino, eu continuo sendo eu mesmo. E é interessante que existem nos mitos e nas lendas antigas muitas histórias de transformações. O fulano come lá umas rosas, isso é uma história antiga lá, e ele vira um burro. Né? Aqui é mais fácil virar burro, não precisa comer rosa, né? É mais fácil de encontrar. Mas ele permanece ele mesmo, no fundo, com esse formato de burro. Tá? Ele vai atrás de tudo quanto é rosa que ele encontra, ele come para ver se dá o efeito contrário, até que, no fim, ele volta a ser o ser humano que ele é, o homem. Né? Um outro caso é o jeito que estava andando por um caminho e ele encontra duas cobras em cruzamento, né? Copulando, e ele dá uma marretada, está com o cajado na mão e bate nelas, e ele vira mulher. E passa também o tempo todo querendo acertar a cobra para ver se tem um efeito contrário. Mas, enfim, são todos exemplos de que a pessoa muda a sua forma, às vezes muda bastante. Um príncipe é transformado em sapo e por aí afora. Mas continua, embora com uma forma bem diferente, continua sendo ele mesmo. E em termos de mudanças de aspectos da personalidade, é fácil da gente perceber que, sim, eu posso tirar como se fosse as camadas de uma cebola, né? E tirando e tal, essas várias camadas. E para a maior parte da ciência materialista hoje, quando você tira tudo, não sobra nada. Né? Agora, eu imagino o seguinte, se cada um de nós vai tirando essas camadas da cebola, e você pode se imaginar em situações diferentes, mas no fundo, não, eu permaneço, o meu núcleo pessoal continua lá, né? O self real, como o pessoal fala, está lá.
O que demonstra a existência do self real? É que cada um de nós pode pensar, se identificar com certos comportamentos que são estranhos. Por exemplo, eu imagino um fulano assassinar outro. Eu espero que isso nunca aconteça e não tem muito mais tempo também para isso de vida, né? Mas dá para imaginar, num acesso de raiva, por exemplo, a pessoa está muito transtornada, etc., e ela chega a assassinar alguém, né? Ou o fulano está com fome, ou ele quer muito alguma coisa e ele rouba. Enfim, há vários comportamentos que eu posso me identificar e compreender, de certa forma, por que você fez isso. Né? Agora, há determinados comportamentos, eu penso assim, em casos de muita crueldade, que infelizmente a gente vê demais, né, de exploração de pessoas mais fracas, que eu penso o seguinte: se eu passasse a aceitar isso na minha vida, aí não seria mais eu. Porque aí foi transformada essa essência, que eu chamo da parte espiritual, dessa dimensão espiritual. Para o Frankl, essa dimensão espiritual também ela está ligada ao que ele chama do inconsciente espiritual, que é a parte do ser humano que interage com o Espírito de Deus. Ele tem um livro, Frankl, que se chama A Presença Ignorada de Deus. A tradução real seria o Deus inconsciente. E saiu uma primeira edição que tinha esse nome, mas é confuso, né? Parece que Deus é que é inconsciente. É uma parte da nossa mente, que a gente pode dizer que é inconsciente, e que tem essa interação, esse ponto de contato com o espiritual transcendente. Esse inconsciente espiritual, de acordo com Frankl, ele é diferente, por exemplo, do inconsciente freudiano, do inconsciente junguiano, que são partes da mente cujo acesso é muito difícil, porque são, em grande medida, principalmente no inconsciente freudiano, eles são reprimidos, porque o contato com eles vai produzir vergonha, sofrimento, alguma coisa assim. Mas o inconsciente espiritual, segundo o Frankl, ele é inconsciente porque ele é a própria origem da percepção. E às vezes é difícil a gente entender bem o que ele está falando, mas ele faz uma comparação que eu acho que ilustra bem isso. Ele diz: o olho não pode se ver. Se o olho está se vendo, é porque tem alguma coisa ruim, não está funcionando direito. Porque ele é que está, é o órgão da percepção. E o inconsciente espiritual seria essa parte tão íntima do ser humano, que é aquilo que está percebendo. E, portanto, não pode se perceber, como o olho não pode se ver. E, em última análise, é aquilo que caracteriza de forma mais profunda cada ser humano. De modo que esse aspecto é que me parece importante, e dentro depois a gente pode naturalmente tratar disso com um pouquinho mais de tempo, mas o elemento espiritual, ele acaba sendo uma orientação, mostrando ou dando um sentido para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento psicológico, moral, espiritual de cada ser humano, ele é orientado, pode ser visto como um desenvolvimento daquilo que caracteriza a parte espiritual. Ou seja, não é simplesmente se tornando um eremita, um asceta, um jeito que se respira no mosteiro. Tudo isso pode ter o seu valor, mas não me parece que esse seja o elemento essencial e nem que seja acessível à maior parte das pessoas. Mas existe, então, etapas de desenvolvimento que significa crescer, pelo menos nessas três formas, né? Quer dizer, psicológica, moral e espiritualmente.
Você sabe que os estudos sobre o desenvolvimento moral das crianças recebeu bastante atenção, principalmente o primeiro do Jean Piaget, que escreveu o desenvolvimento do juízo da criança. Depois, um autor que aqui no Brasil é conhecido só em determinados ângulos, porque ele não tem, eu não conheço, aliás, eu conheço um livro só que fala dele, mas não livros dele, que é Kohlberg. Mas ele é o referencial para esses estudos do desenvolvimento psicológico e moral do ser humano. Depois, há outros que trataram disso, um deles é o Erik Erikson, que é um psicanalista, e existe um teólogo evangélico, o Fowler, né, James Fowler, que escreveu um livro chamado Estágios da Fé. E o Fowler se vale dos estudos desses três autores e ele coloca isso como o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Ele pode passar por várias etapas até chegar no que ele chama do nível 6, que seria o estágio de maior desenvolvimento espiritual, que só poucas pessoas chegam a esse ponto, né, a esse nível. Apenas mencionando que a gente pode juntar a esses nomes o de uma moça, de uma psicóloga americana chamada Carol Gilligan. E a Carol Gilligan, ela, de certa forma, protestou contra alguns dos conceitos desse Kohlberg, dizendo assim, olha, o Kohlberg ele vê esse desenvolvimento muito influenciado pela visão que ele tem do homem, do ser masculino. E então há certas características que seriam próprias só do homem. E a mulher precisa ser caracterizada de outra forma. E interessante porque a Carol Gilligan coloca como o critério de desenvolvimento da mulher o desenvolvimento, né, o crescimento do cuidado com os outros. Né? Essa palavra care, né? Cuidado, é que para ela, para Carol Gilligan, é essencial como critério de desenvolvimento das mulheres. Eu acho que isso também vale para os homens. E eu acho que desde que ela escreveu para cá, tem tido mais atenção essa coisa dos aspectos que poderiam ser considerados mais femininos, da personalidade masculina. Mas essa coisa de cuidado, não, eu acho que é muito importante no homem também. Né? Não tem nada a ver com masculinidade ou feminilidade, é algo importante no ser humano e é um elemento muito importante dessa dimensão espiritual. Vamos trazer aqui um pouco o Daniel aqui para a conversa. Daniel, você quer fazer alguns comentários, né? Trazer mais algumas questões para o Zenon abordar aqui para a gente? Sim, gostaria de ouvir mais a partir da seguinte questão, Zenon. Essa espiritualidade, conforme você definiu, pode se expressar a partir da vivência religiosa também. Ela está, de alguma forma, vinculada à expressão da religiosidade de cada pessoa. É possível que, nesse sentido de desenvolvimento da fé, da espiritualidade, do amadurecimento existencial de cada pessoa, possam existir disfunções? Ou seja, assim como é possível que esse caminho espiritual colabore para o crescimento, para o desenvolvimento, para a maturidade de cada ser humano, é possível que, de alguma forma, ela também se torne um elemento disfuncional ou parte de um problema adoecedor do ser humano? Bom, aí esse é um prato cheio, viu, Daniel? Tem muito pano para manga aí. Mas há um aspecto que eu colocaria assim logo de início, porque você está falando nesse aspecto mais religioso, propriamente dito,
e que eu diria é controvertido, dá margem para bastante debate. Mas, de qualquer forma, tentando assim resumir as coisas, desde o início do cristianismo, né, desde o tempo do cristianismo primitivo, você pode perceber o desenvolvimento de duas linhas que são chamadas de cristãs, de cristãos, né? E você pode entender a diferença entre elas pensando na seguinte pergunta: o que caracteriza um cristão? E isso, essa distinção, você vê chegar até nós hoje. Porque quando você vai pensar, pergunte para alguém, para você o que caracteriza um cristão? Tente responder você, o Júlio, o que caracteriza um cristão? Em poucas palavras, né? Você tem que fazer um dicionário lá e pôr rapidamente o que é um cristão. Cristão é aquele que é capaz de amar com inteireza, é aquele que é capaz, né, de, a partir do exemplo e da inspiração de Jesus, né, viver o equilíbrio da justiça com a misericórdia, ser radical e também ser gracioso, e estar preparado para morrer, né, pela forma radical com que vive. Você concorda, Daniel? Perfeito. Agora, vocês conhecem alguma igreja que use esse critério para a adesão como membro, para a recepção como membro? Uma das coisas é que é difícil você apurar, né? A pessoa pode falar isso tudo da boca para fora, mas você vai ver a vida familiar, né? Os contatos, relacionamentos, não demonstra nada disso. Agora, há uma autora que tem livros muito interessantes, é uma historiadora chamada Elaine Pagels, é uma historiadora principalmente do cristianismo primitivo, e os livros dela são muito interessantes. E ela tem um deles, que deve estar aqui perto, eu estava com ele na mão, mas é um livro que se chama Além de Toda a Crença. E ela estuda a passagem de certas formas dos agrupamentos, dos grupos cristãos, para formas diferentes, logo nos primeiros séculos. E ela diz o seguinte: quando se perguntava, até o terceiro, quarto século, o que era um cristão, a resposta seria exatamente essa que o Júlio falou. Porque eram pessoas que cuidavam umas das outras, não havia gente passando fome, atendiam crianças que às vezes eram jogadas na rua, bebês, né, descartados assim, de qualquer jeito. E atendiam, inclusive, pessoas de fora. Esse amor se estendia também a pessoas fora da comunidade. Então, eram admirados, podiam ser combatidos, achavam que eram meio esquisitos ao ter só um Deus, né? Mas eram respeitados e vistos de uma forma interessante por causa, sobretudo disso, dessa demonstração de um amor cristão que cresce a partir desse, se torna assim, distintivo, mais ou menos como Jesus fala: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Com o correr do tempo, e isso começou logo, a gente vê nos tempos ainda da formação da Bíblia, nas cartas de Paulo, a gente vê o efeito de que é difícil você exercer controle de pessoas que têm essa independência de pensar, essa autonomia, mas que está centrado num comportamento sobretudo baseado no amor, né? Mas então você vai encontrando grupos com ideias diferentes e que, voltando a esse ponto, eles são difíceis de controlar, como o pessoal que gosta de dizer, não, isso
para eu ter domínio sobre essa turma, eu preciso de algum instrumento. E esse instrumento que foi sendo desenvolvido foram as doutrinas religiosas. De modo que, desde esse início, você vê se formar em duas correntes, e isso não é uma coisa que você pode separar assim com uma linha, né? A pessoa pode ter as duas coisas, mas uma dessas correntes, quando você pergunta o que é um cristão, ele diz, é o fulano que acredita nisso, 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 numa série de afirmações. E depois fica consagrada a partir de Constantino, que foi o incentivador, onde surgiu o primeiro credo de Nicéia e confissão de fé, né? E depois foram surgindo outras confissões de fé, etc. E depois com as doutrinas diferentes que foram surgindo de acordo com as várias correntes. Mas a existência dessas correntes doutrinárias, quando você pensa na finalidade última delas, não é uma coisa assim de você esclarecer alguém, como é que a gente explica isso, né? A morte de Jesus, etc. E a pessoa diz, olha, o meu modo de entender é assim, assim, assim. Vou dizer, não, eu penso um pouco diferente, etc. Mas se o elemento de demonstração de uma vida cheia de amor, cheia do Espírito, está presente, isso basta. Com o correr do tempo, não. Quer dizer, se eu estou numa determinada comunidade e diz, não, nisso eu não. Vamos pegar um extremo, se a pessoa diz, eu não acredito na ressurreição, por exemplo. Isso, hoje em dia, significa a exclusão de qualquer contato dentro de qualquer comunidade religiosa, porque é considerado essencial. Agora, eu posso achar que dizer é essencial, mas a pergunta é a seguinte, a pessoa pode continuar a mostrar o amor de Deus na vida dela, e aí, digamos o seguinte, usando o critério que o próprio Jesus coloca, Jesus e Paulo, e que são os elementos assim fundamentais de uma vida cheia do Espírito, é o que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Quer dizer, não é por fazer milagre, não é por ter uma palavra importante, fazer profecia, ou seja o que for. É o fruto, pelos frutos os conhecereis. E lá em Gálatas, Paulo vai falar dos frutos, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se a gente pudesse, de fato, medir isso, quem sabe com o desenvolvimento desses scanners do cérebro e tal, eles consigam chegar no ponto de dizer, vamos medir a presença do espírito, né? Se está dando esse fruto na vida. Isso é realmente uma coisa assim, muito utópica. Mas o grande critério que nós temos no Novo Testamento é pelos frutos os conhecereis, os frutos são esses. Muitas questões, né, vão surgindo aqui, né, conforme o Zenon vai expondo, né? Mas o tempo aqui está passando rápido. Então, vou pedir para que a gente possa explorar mais temas, né? Que, na medida do possível, o Zenon seja um pouco mais conciso e aí a gente consegue explorar outros tópicos. Zenon, trazendo a questão da saúde mental, é possível uma espiritualidade dissociada de uma responsabilidade coletiva, produzir um estado de integração? E se sim, né, essa saúde mental, ela deve ser buscada ou ela deve ser problematizada? Olha, voltamos a essa questão, que pelos frutos os conhecereis. Você vê, é coerente que a pessoa tenha uma vida assim mais de uma seta, não? Uma coisa assim? Isso que você está falando? Isso, por exemplo, a pessoa encontrou uma forma de espiritualidade que ela diz que a deixou assim, mais equilibrada, mais harmônica, mas ao mesmo tempo é uma espiritualidade sem um compromisso
radical com uma nova forma de viver socialmente. Ou seja, depende até aquela pessoa que ela não faz aquilo que a gente chama o mal para o próximo, mas não é uma espiritualidade que contribui também para uma nova forma de se relacionar com as pessoas, com uma nova forma de gestão de pessoas no ambiente de trabalho. Ou seja, uma espiritualidade que fica reduzida ao bem-estar subjetivo. A resposta é essa que Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Se a pessoa vive dessa forma e ela pode dar esses frutos, tudo bem. O que a gente repara, principalmente no exemplo de Jesus, é que ele tem momentos de se retirar, de ir lá para um lugar silencioso, uma montanha, o mar, né, um barco. Então, essas retiradas, elas têm sua importância na vida espiritual, e a gente vê muitas pessoas relatarem como foi importante passar um momento assim de retiro, de isolamento, etc. Agora, passar a vida inteira nesse sentido não me parece que seja coerente com o fruto do Espírito. Esse é o grande critério que nós encontramos no Novo Testamento. Daniel? Agora, opa, pode complementar, Zé. Aí a gente entra na história do que o Maslow, né, que a gente estava conversando a respeito, é um grande psicólogo. Ele tem 2 livros, tem vários livros, né? Mas em português a gente só tem esse aqui, que é a Introdução à Psicologia do Ser. Opa, deixa eu encher a sua tela para o pessoal ver melhor. Infelizmente saiu só uma edição desse livro e depois desapareceu. Mas o Maslow, ele, embora não esteja falando muito especificamente com relação a questões espirituais, o que ele diz tem tudo a ver com isso que a gente está dizendo do fruto do Espírito. E tem bastante a ver com essa sua pergunta, Júlio, porque a ideia é que quando você fala de saúde mental, você pode pensar num critério que seja médico. E a saúde, nesse caso, seria a ausência de transtornos. Então, sempre que você está falando, achou a sua paz, está vivendo tranquilo, sem incômodos, etc. E esse não é um bom critério do ponto de vista espiritual para pensar em termos de atingir níveis elevados de espiritualidade. Porque você tem hoje estudos que falam, há 2 estudos importantes com relação a isso, 2 linhas de pensamento. Uma delas se chama o estudo do fenômeno mundo justo. E a outra, que é daqui de um filósofo, um psicólogo importante, o Bandura, que fala de desengajamento moral. Ambos se referem a certas formas de racionalizar os problemas da vida. Primeiro, nessa questão do fenômeno mundo justo, explicando que tudo que acontece é merecido, tanto para o mal quanto para o bem. E isso leva a coisas assim: a moça foi estuprada. Diz, mas naturalmente ela deu todos os motivos, o modo como ela se sorria e tal, para que ela possa ser estuprada. Houve um caso assim que ficou famoso nos Estados Unidos, em que uma moça foi estuprada, de fato, por um grupo de rapazes numa lanchonete diante de outras pessoas, e depois houve um julgamento, e a alegação dos advogados desse grupo de rapazes é que o modo como ela se vestia, o modo como ela sorriu para eles, etc., e a vida pregressa dela indicava que não era flor que se cheire, etc. Ou seja, ela recebeu o que ela merecia. E quando se vê a questão da miséria humana, as pessoas encontram formas de pensar que permitem que elas durmam em paz, mesmo vendo uma família com criança pequena, num dia frio, debaixo de uma marquise. Ela vai, de alguma forma, dar uma explicação para isso e se enquadre dentro dessa ideia de que estão recebendo aquilo que pediram,
né? São esses vagabundos que não trabalham, ficam só pondo o filho no mundo. Então, justifica. Eu me lembro bem uma ocasião que nós pegamos um táxi e passamos em frente à Faculdade de Medicina, perto de casa. Na noite anterior, não sei, tu tinha morrido de frio, eu vi a notícia, morreu de frio lá, naquele lugar. E ao passar por lá, eu comentei com a esposa, eu disse, olha, que tristeza, você morreu de frio aí. E o motorista diz assim, tudo vagabundo, se quisesse trabalhar, tinha trabalho, não ficava aí morrendo, né, consumindo droga, etc. E tranquilo, quer dizer, esse camarada pode ver o outro, ou pensar, ou ver quanta gente sofrendo e passando por dificuldades, e ele tem uma explicação para isso, que ele vai receber o que eles merecem. A outra forma de pensar, que é a do Bandura, ele fala de desengajamento moral. E ele descreve 9 ou 10 estratégias que a pessoa usa para justificar alguma coisa que permite que essa ideia de desengajar é assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? E vai dormir em paz. De modo que essa paz de espírito, ela não pode ser conquistada com sacrifício da vida moral, da vida psicológica, da vida de amor. E quando isso acontece, você não pode pensar em saúde mental do ponto de vista que nós estamos falando, do ponto de vista cristão. Muito bem. Daniel? Zenon, agora, pensando do ponto de vista clínico, é possível ou existe algum tipo de estratégia a partir do qual os profissionais de saúde mental possam utilizar o fator de espiritualidade e religiosidade dos pacientes, dos clientes, como fator de proteção e de promoção dessa saúde mental? Existe algum modo, algum método que seja eficaz nesse sentido, de usar essa dimensão, ou trabalhar essa dimensão como um recurso de promoção dessa saúde mental? Olha, Daniel, nós estamos dando já há uns 2 anos, lá no Hospital das Clínicas, no Departamento de Psiquiatria, um curso que é de integração da espiritualidade à psicoterapia. E a gente procura tratar de tudo isso. É um grupo de professores, né? Trata de diversos assuntos. Mas eu mencionaria um psicólogo importante, um professor americano, que esteve várias vezes aqui no Brasil, chamado Pargament. E ele é o que mais estuda, de uma forma assim, bem científica, essa questão da integração, da necessidade de integrar o espiritual na psicoterapia, como um elemento de crescimento, um elemento de bem-estar, etc. Nós temos um problema que as pessoas confundem essa questão de você falar do aspecto espiritual com você impor alguma doutrina religiosa à pessoa. Você vê os códigos de ética psicológica, elas vetam que o psicólogo imponha, seja ideologias políticas, seja religiosas. E com razão, porque ele está numa situação o outro está numa situação de fragilidade. Então, precisa cuidado com isso. Agora, isso não pode levar a que você exclua aquilo que nós chamamos de uma dimensão que é fundamental do ser humano e que tem um poder muito grande, seja para prejudicar, para o mal ou para o bem. E de fato, na minha experiência, quando o cliente ele rejeita totalmente esse lado espiritual, é muito difícil o crescimento e, vamos dizer, os bons resultados. São difíceis. Ao contrário, quando ele tem essa abertura espiritual, as coisas caminham de uma forma bem melhor, né? Então, o crescimento psicológico ele vai par a par com o crescimento espiritual. E às vezes, isso significa se libertar de má teologia, que realmente torna incompatível uma visão de um Deus amoroso, de um Deus que está do lado dele.
Eu não sei se responde exatamente o que você queria, mas então, existem muitos instrumentos que você pode usar dentro desse critério. Você não está falando de doutrina, você está falando de um crescimento, de uma dimensão importante do ser humano. Zenon, é possível uma espiritualidade organizacional, uma espiritualidade no ambiente corporativo? Por que eu te pergunto isso, né? Eu já trabalhei, né, com consultoria e aí a pessoa com quem eu trabalhava tinha esse objetivo, né, de introduzir a espiritualidade. E nesse período, né, uma das conclusões que a gente chegou é que o interesse, né, o aparente interesse corporativo pela espiritualidade está atrelado, né, à perspectiva de que isso torne a equipe mais produtiva, apresente resultados superiores. Né? É possível a gente pensar uma espiritualidade corporativa além disso? Existem linhas, existem, né, livros que tocam nisso, né? E eu acho que é possível. Eu trabalhei bastante tempo também com essa questão de cursos em empresas, etc. E a gente, com certo cuidado, pode estar levando, encaminhando nesse sentido. E você, primeiro, precisaria libertar um pouquinho a ideia de espiritualidade dessa ideia do ascetismo, né? de uma vida que o sujeito fica com a cara muito comprido, com a cara comprida. E não é isso, né? A espiritualidade saudável, ela tem esses elementos que a gente pode relacionar ao amor, à compaixão, etc. Agora, você vê, o Maslow, ele criou aquela questão das várias etapas de motivação, né? Uhum. E depois, ele, nessa pirâmide que é mais conhecida, ele coloca como a etapa superior, né, do desenvolvimento é a realização pessoal. Mas, posteriormente, ele incluiu um elemento que ele chama de peak experiences, e que são experiências que a pessoa tem e que podem ser colocadas como experiências espirituais. Então, essa motivação, ela não termina simplesmente com essa questão de realização pelo trabalho, por aquilo que está fazendo, mas com certas experiências que representam digamos, o maior desenvolvimento possível do ser humano. Agora, a formação de equipes, ela vai ser muito beneficiada com a divulgação desses elementos que excluem a competitividade que é improdutiva, né? Há certas formas de competição, de comparação que existem o tempo inteiro, são muito fortes na nossa cultura e que acabam atrapalhando. Você pode ter um tipo de competição que você está fazendo um jogo qualquer, dentro de um jogo de baralho, jogar tênis, seja o que for, você está se esforçando para ganhar, né? Você está competindo. Terminou, acabou. Mas há pessoas que estão competindo, assim, você fala de um determinado assunto, ele já entra num aspecto de mostrar que ele sabe mais do que você. E a competição está presente o tempo inteiro. Esse tipo de competição, ele enfraquece qualquer tipo de grupo. Agora, o que a gente pode estimular realmente é a cooperação. Então, nós não estamos falando de espiritualidade num sentido de, quer dizer, que tenha necessariamente uma questão religiosa, acreditar em determinadas doutrinas e tal. Mas estamos falando em algo que faz parte do ser humano, estamos falando nessa dimensão espiritual, que é uma dimensão que deve nos levar a ser mais amorosos, mais compreensivos. Vamos falar, porque deu o fruto do Espírito.
Né? Você pode não colocar isso em termos, né, que está no Novo Testamento, o que Jesus falou, etc. Não precisa até mencionar desse jeito. Mas mostrar a importância de desenvolver essas características que estão presentes nessa relação de Gálatas. Sem dúvida nenhuma, quando isso aparece, todo o grupo, toda a empresa vai ser beneficiada. Vai ser beneficiada por esse elemento de cooperação. Tem um autor que até hoje é muito citado nessa área empresarial, de motivação, de sucesso, etc., que é o chamado Napoleon Hill. Vocês conhecem, um dos livros dele até hoje é bem vendido por aí. De um tempo atrás era muito lido, tinha um monte de livros e tal. E o Hill conta num desses livros que ele foi desafiado por um grande industrial do século passado, para, nos livros dele, desenvolver a ideia da importância do que ele chama de uma expressão, uma coisa assim, é uma química mental. A palavra não é exatamente essa, mas esse industrial, chamado Carnegie, foi um grande industrial do aço nos Estados Unidos, no começo do século passado, e o Carnegie diz, olha, o segredo aqui da minha administração é procurar criar uma equipe com essa química mental. Ou seja, o que ele está falando de pessoas que vão desenvolvendo um estilo de cooperação que é muito importante para o ambiente que você tem, o ambiente de trabalho, para que haja criatividade, para que haja bons resultados. E existe uma série de exercícios para trabalhar o grupo que são muito bons para desenvolver esse espírito. E a coisa muito boa, eu cheguei a usar bastante isso, e a gente vê o resultado em termos de crescimento, em termos de aproximação do grupo, etc. E é pena que isso ficou meio fora de moda. Infelizmente, essas coisas têm moda, né? Nos anos 70, falava-se muito desses grupos de encontro, grupos de treinamento e tal, e depois isso foi se esvaindo, em parte porque muita gente usou errado. A gente iria longe para dizer todos os furos, pessoas mal preparadas para trabalhar com grupo, com ideias que não funcionam, mas é uma pena que isso tenha sido, de certa forma, meio escanteado, porque os resultados, o que eu testemunhei, assim, e a gente lê também de outras pesquisas, é muito bom, e o que ocorre é o seguinte, ele ajuda a desenvolver esses aspectos que nós estamos chamando de espirituais, esses valores que fazem parte dessa dimensão espiritual. Daniel, a última pergunta. Bom, tentar caprichar aqui. Zenon, agora mudando um pouquinho, na outra pergunta, eu questionei sobre como, enfim, se havia algum fator adoecedor que poderia travar o desenvolvimento da espiritualidade, da fé. Perguntei sobre como acontece essa influência da espiritualidade como fator de proteção. E agora eu queria ouvir de você. Como você imagina que as comunidades de fé poderiam agregar para os seus membros aprendizados sobre saúde mental? Ou de que forma saber sobre saúde mental poderia colaborar para o amadurecimento da fé e dos exercícios espirituais que fazem parte dessas comunidades? Olha, existem algumas tendências, ou, digamos, algumas experiências com relação a isso, e que tiveram também o seu tempo, e algumas continuam a funcionar e funcionar bem. Eu me refiro, em primeiro lugar, ao trabalho de um psicólogo, que é pastor também americano, chamado Cecil Osborne, que escreveu um livro chamado
A Arte de Compreender-se a Si Mesmo, que é um dos melhores livros em termos de integração de psicologia e fé, e que iniciou um trabalho que lá nos Estados Unidos chamam de Yoke Fellows, e aqui no Brasil foi traduzido para Companheiros de Julgo. E havia pessoas aqui que difundiram essas ideias, que é um trabalho de grupo dentro da comunidade espiritual, das igrejas, e acompanhado de instrumentos psicológicos, de avaliação, de diagnóstico, etc. E é um trabalho muito bom. É uma pena que isso, de certa forma, tenha... Que eu saiba, não tem ninguém mais trabalhando com isso, respondendo por esse processo. Mas é muito útil, muito bom. Depois você tem um outro trabalho, para citar apenas dois, que acontecem, eu diria principalmente, pelo que eu conheço, em igrejas batistas, e que se chama... Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação. Né? E que tem dado bons resultados também, e, de certa forma, inspirado nos Alcoólicos Anônimos. Agora, esses trabalhos de grupo que procuram permitir que a pessoa se expresse, se compreenda melhor, etc., eles costumam dar resultados bons. Evitam que a pessoa fique cheio de problemas, mas quando ele está na igreja ele não pode revelar isso porque vão olhar ele feio. Né? Quer dizer, o crente devia ter todos os problemas resolvidos, ser santo e tal, e vamos ser hipócritas tranquilamente, né? Esse é um grande risco que existe nas igrejas e que é uma tentação muito grande. Então, o fato de a pessoa poder realmente se abrir, falar dos problemas que ele tem, é um elemento básico para isso. Né? Ele não precisa ter ninguém nesse trabalho Celebrando a Recuperação, você vê, não tem ninguém ali dando palpite e dizendo que você tem que fazer assim ou assado. Agora, eu queria acrescentar uma coisa que eu noto muito. O grande problema que a gente vê das igrejas, e muito em pastores, inclusive, que as pessoas não sabem lidar com tentação e com queda. Porque, abreviando bastante a coisa, eles não percebem um fato que eu li num livro bem antigo de uma senhora, uma Quaker americana, e que dizia assim: o diabo não derruba o crente através da tentação, derruba através da condenação. Então, a figura dela diz, ele vai no ouvido e diz, por que você não faz isso e tal? Aí ele vai no ouvido, eu falei, está vendo? Você diz que é crente, é coisa nenhuma e tal. E quer a pessoa caia, ceda à tentação ou não, o elemento de se condenar e se ver como uma pessoa que não está à altura do que Deus espera dele, dos ensinamentos cristãos, etc., faz com que ela se afaste de Deus. E quando tem que enfrentar tentações, tem que enfrentar problemas, ela acha que aí Deus se afastou dela porque ela errou. Repercutindo aquilo que a gente vê muito nos pais, pai e mãe, que diz, olha, não faça isso. Aí a criança, o filho, vai lá e faz, e quando vem chorando, diz, agora eu não falei para não fazer, agora não vem chorar aqui no meu ombro, não. Né? Agora se vire. Quer dizer, é muito comum, seja com crianças, mesmo com adultos, que aconteça uma coisa assim, e as pessoas acham que Deus vai lidar dessa mesma forma. Né? Você não sabe que está errado? Por que fez? Agora se vire. E esse, assim, de uma forma muito resumida, é o maior problema que as pessoas têm para lidar com essa questão de pecado, de erro, de tentação, de impulsos que sejam negativos, né? Porque sejam carnais, etc. Porque, em vez de buscar o apoio na mão de Deus para lidar de uma forma adequada com isso, não, eles acham que Deus se afastou, não quer mais saber, porque ele está tendo pensamentos impuros, ele está tendo atos impuros, e aí que ele fica totalmente vulnerável. Muito bem, são muitos conhecimentos, né, para um tempo curto, né? Então, esperamos que o Zenon, né, em outra oportunidade, se disponibilize para compartilhar um pouco mais
do seu vasto repertório de conhecimentos e experiências. Antes de passar para os nossos convidados fazerem suas considerações finais, gostaria de lembrá-los, a quem já sabe, né, e comunicar para quem ainda não tem conhecimento, que de 22 a 24 de outubro nós teremos o primeiro simpósio online do CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. O tema será Família, Espiritualidade e Resiliência em Tempos de Pandemia. Então, teremos conosco, né, o Carlos Catito, o Ed Renekiewicz, a Elisa Mara, teremos uma participação musical do Aristeu Pires, Raquel Novaes, Azaf Borba, Gerson Borges, e teremos o pré-congresso no dia 22, né, o pré-simpósio universitário, com a participação da Deusa Rita Robles, que já esteve aqui com a gente, a Cláudia Bruscagin, Uriel Eckert, e este que vos fala. Então, entrem no site do CPPC, cppc.org.br. Aqui na seção de comentários eu vou deixar o link para vocês acessarem. Agora, em 3 minutos, Daniel, faça suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. O Daniel já esteve numa live falando sobre espiritualidade e psicoterapia, junto com a outra colega psicóloga, Rafaela Almeida. É só vocês buscarem, que poderão ter acesso. 3 minutos, Daniel. Maravilha. Júlio, meu querido, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns mais uma vez por esse canal que traz conteúdos tão ricos de pessoas tão interessantes e com temas tão diversos. É um achado, uma contribuição enorme em tempos em que a gente vê tanto conteúdo que faz sucesso e não tem nada a ver. Parabéns mesmo. Zenon, eu agradeço. É uma honra compartilhar a tela com você. Mais uma vez digo isso. E agradeço pela contribuição dos seus anos de estudo e compartilhamento de ideias e achados para a ciência e para a espiritualidade também. Eu deixo aqui meu contato. Estou nas redes sociais, se vocês procurarem por @psicodanielmari, no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, no canal Daniel M. Dias. Uma recomendação para quem está assistindo, não sei se o Júlio e o Zenon conhecem, existe uma obra chamada Influências da Religião sobre a Saúde Mental, de um cara chamado Zenon Lotufo. E, enfim, peguei para fazer a lição de casa, né, da entrevista, e é uma obra, acho que espetacular e recomendável para todo mundo que quer saber mais sobre o assunto que a gente conversou hoje. Gente, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, meu querido. Muito nos honra a sua audiência e participação. Ótima recomendação. Antes de passar a palavra para o Zenon fazer as suas considerações finais, vou registrar aqui a presença do Luiz Carlos Silva, da Esther Carrenho, que também já esteve aqui com a gente está aguardando o retorno, da Ruth Zeferino, a Eunice Assunção, BRN Miriam, né, Cortesi, Heloísa Helena Silvia Moreira, e outros que estiveram aqui e que estão aqui participando. Agora, Zenon, em 3 minutos, gostaria que nas suas considerações finais você apresentasse novamente as suas indicações bibliográficas que foram postas aí durante a sua exposição, se tiver outra indicação também, algum filme, dissesse como que a gente faz para te encontrar e falasse brevemente da Bíblia Conselheira. Vou dar 5 minutos para vocês. Tá muito bom. Bom, então vamos começar de trás para frente. O Júlio está se referindo aqui à Bíblia Conselheira. Essa Bíblia foi comentada, né? O texto comum da Bíblia, mas com comentários de uma equipe de cerca de 20 psicólogos e psiquiatras cristãos. E ela levou mais de 10 anos para fazer isso, e o grande artífice dessa coisa
foi o Karl Kepler. Karl Kepler, que fez o trabalho pesado, né? A gente fazia os comentários e tal, passava para ele, e ele tinha que mastigar aquela coisa toda e apresentar de uma forma coerente, e fez um trabalho excepcional. E a Bíblia está muito bonita, inclusive, muito bem apresentada, né? Vocês veem. E tem sido bastante útil. Muita gente tem feito comentários elogiosos e que foram ajudados por esses comentários, de certa forma, lançando luzes um pouco diferentes sobre o texto bíblico. Esse tema que nós tratamos, ele é muito amplo, que eu estou dizendo para você, a gente vem dando cursos há bastante tempo a respeito disso, lá no Instituto de Psiquiatria. Mas, quanto à questão de bibliografia, eu acho que há coisas interessantes para ler nos livros do Maslow, né? Abraham Maslow, e, infelizmente, é um pouco difícil de encontrar os livros. Mas eu tenho esse livro, Introdução à Psicologia do Ser, digitalizada, e eu não sei como a gente pode fazer, mas eu poderia até passar aí para o Júlio e você colocar à disposição de quem tiver interesse em ler. É um livro assim muito profundo e trata de aspectos bem importantes sobre essa questão de saúde mental, mostrando que saúde mental não é ausência apenas de transtornos. É a pessoa que não está se desenvolvendo plenamente naquilo que ela pode se desenvolver, ou, falando na linguagem cristã, não está dando fruto do espírito, não pode ser considerada, sobre esse critério, como tendo saúde mental. Houve atrofia nesse desenvolvimento, né? Um outro autor que eu não mencionei agora aqui, mas que tem coisas muito interessantes nessa mesma linha que nós estamos falando, é este Kushner, é um rabino que tem esse livro Quando Tudo Não É o Bastante. É um dos livros mais interessantes a respeito dessa questão do desenvolvimento espiritual. Então, que vale a pena ler. O outro que eu mencionei é do Cecil Osborne, que chama-se para compreender-se a si mesmo. A arte de compreender a si mesmo. E um autor muito importante. E eu comecei falando a respeito da logoterapia do Viktor Frankl. E o livro que eu mencionei é o livro mais complexo dele, porque foi inclusive uma tese de doutorado em filosofia, que é A Presença Ignorada de Deus. Mas o livro mais acessível dele, o mais difundido, se chama Em Busca de Sentido. E as ideias do Frankl são muito importantes nessa questão de lidar com a espiritualidade como uma dimensão importante da psique humana. Muito bem. Para o pessoal acessar você, Zenon, tem um endereço nas redes sociais, um e-mail? O e-mail é ZenonJR, tudo junto, seria Zenon Júnior, né? ZenonJR@uol.com.br. Eu vou pedir para o Zenon, depois digitar na seção de comentários, para facilitar o acesso pessoal. A Laura Gabriel também está deixando aqui uma mensagem, diálogo maravilhoso. Eu gostaria de ter acesso a esse PDF que o professor Zenon comentou. A Esther Carrenho também gostou muito. É muito bom ouvir o Zenon. Agradece aí a participação de todos. Muito obrigado a todos e a vocês. É muito agradável a gente poder conversar com gente querida e gente disposta a estar discutindo sem muitas barreiras assuntos que são de fato bem importantes na nosso crescimento espiritual, né? Na vida que obedece à orientação que Jesus dá para uma vida plena. Amém.
que tenhamos outros encontros desse nível com esses e outros convidados e convidadas. Então, as portas... Diga, Zenon. Deve aparecer aqui até o fim do ano, ou no começo do ano que vem, um livro que já está na editora e que vai se chamar exatamente Teologia e Saúde Mental. Ele é a versão em português desse livro que saiu há algum tempo nos Estados Unidos, com o acréscimo de algumas coisas, mais 2 capítulos, e, enfim, algumas modificações que eu fiz. Está certo. Então, teremos aí, em breve, acesso a essa obra em português. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. O nosso próximo encontro é na quarta-feira, né, próxima, que será dia 15, quando nós teremos uma live sobre o livro do Apocalipse, com a Luana Golim e o Denis Benjamin Silveira. Até a próxima, pessoal. Valeu! Muito obrigado a todos. Foi muito bom ter esse encontro. Pelo que a gente não vê as pessoas presentes aí, tanta gente boa, conhecida aí, né? Amigos, pessoas queridas, mas é o recurso que a gente tem hoje, né? Inclusive, é bom falar com pessoas que estão distantes e que, se não fosse essa possibilidade, a gente nem poderia encontrar, né? Muito certamente. Bom. Obrigado, Júlio, obrigado a Daniel, obrigado a todos vocês que participaram. Foi muito gostoso para mim. Valeu! Até a próxima! Até a próxima.